Olá! Que bom estarmos aqui novamente para nossa reflexão. Hoje vamos olhar juntos as leituras da quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Olá. Sim, leituras muito bonitas que nos convidam a pensar numa fé mais autêntica, sabe? Sem tanta preocupação com a aparência. Isso mesmo. Uma fé que se mostra na generosidade, naquele louvor que vem de dentro e numa relação mais íntima com Deus, né? Exatamente. A ideia é viver a fé de verdade, no coração. Então vamos começar? A segunda carta aos Coríntios traz uma imagem muito forte, a de semear, para falar sobre o dar. É verdade. Paulo diz algo como: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, colhe com generosidade. E o ponto central para mim é: Deus ama quem dá com alegria. Hum, com alegria. Isso tira aquele peso da obrigação, né? Totalmente, não é dar por dar ou por pressão, é uma atitude do coração. E parece que essa alegria está ligada à confiança na providência de Deus, certo? Como se ele garantisse a colheita de alguma forma. Isso, é uma confiança de que Deus cuida, de que Ele provê. Isso quebra um pouco aquela lógica quase comercial que às vezes a gente aplica na fé, do tipo eu dou isso para receber aquilo. Faz sentido. A generosidade, então, é mais sobre a disposição interior do que a quantidade em si. Exato. E não falamos só de dinheiro, né? Falamos de doar o nosso tempo, nossa atenção, até mesmo o perdão. Doar com essa leveza. Pensando no concreto, talvez o convite para hoje seja encontrar uma chance de oferecer algo. Tempo, uma palavra amiga, sem ficar calculando o retorno. Só confiando, com o coração leve mesmo. Ótima sugestão prática. E essa leveza, essa alegria no dar, parece que faz uma ponte bonita com o Salmo 111, que é pura celebração. Assim, o salmista diz: Feliz o homem que teme o Senhor e muito se compraz em seus mandamentos. E ele fala das grandes obras do Senhor. É lindo ver como o louvor ali não parece algo forçado, sabe? É uma resposta natural. Quem reconhece a bondade de Deus, a ação dele na vida, meio que transborda em gratidão. O salmo até descreve o justo como alguém generoso, compassivo. Sim, a gratidão leva à ação, à compaixão, é um ciclo virtuoso. Isso me faz pensar, é um convite para a gente ajustar o nosso olhar no dia a dia, né? Com tanta notícia ruim, tanta reclamação ao redor. Pois é. Buscar ativamente os motivos de gratidão. Não é ignorar os problemas, claro, mas não deixar que eles apaguem as bênçãos, as pequenas e grandes obras de Deus na nossa rotina. Talvez um exercício bom seja parar um pouquinho no fim do dia e pensar: poxa, onde Deus agiu hoje na minha vida? E agradecer. Um ótimo exercício. E quem sabe até partilhar essa gratidão com alguém. Às vezes, um testemunho simples toca mais que muitas palavras. Essa sinceridade toda que nasce da gratidão e leva ao louvor nos conecta direto com o Evangelho de Mateus, né? Onde Jesus fala da esmola, da oração, do jejum. Exato. E ali o alerta de Jesus é muito direto contra a hipocrisia, contra o fazer as coisas só para aparecer. Ele diz: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser desvistos por eles. É uma crítica forte à busca por aplausos. Fortíssima. Jesus valoriza o que é feito no escondido, a intenção pura do coração. Teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. No escondido. Hoje, com tanta exposição, redes sociais, tudo tão visível, como a gente cultiva essa dimensão mais reservada da fé? É um desafio, né? Sem dúvida. É um chamado constante a voltar para a fonte. A relação sincera com Deus, Pai. A fé não precisa de palco, sabe? Ela precisa de verdade interior. A recompensa, então, não é o reconhecimento dos outros. Não, a recompensa é a própria comunhão com Deus. Essa intimidade que se constrói no secreto do coração. Então, pensando em ação, talvez o passo seja escolher uma prática dessas, orar um pouco mais recolhido, fazer um bem sem ninguém saber, uma pequena renúncia e fazer isso com discrição, buscando só essa conexão com Deus mesmo. Exatamente. É purificar a motivação. A beleza da fé autêntica está nessa simplicidade, nessa verdade que não precisa de holofotes. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, qual seria a mensagem principal que fica dessas leituras? Acho que é um convite muito forte a viver a fé sem máscaras.
Uma fé onde a gente dá com alegria, louva com gratidão sincera e busca a Deus na intimidade, no secreto, sem se preocupar com a plateia. Gostei dessa ideia da fé como um lar para nossa verdade, não um palco. Fica então essa pergunta para quem nos ouve. Que pequena semente de generosidade, de justiça ou de oração a gente pode plantar hoje? Assim, no escondido, confiando só no olhar do Pai. Que essa reflexão ajude a iluminar o caminho de cada um. E se você gostou da nossa conversa, se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe sua curtida, comente aqui o que você pensou. A gente adora saber. Até a próxima!